Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Mensageiro Clamante e nós vamos conversar aqui sobre algumas situações, né? Você já viu, seja tem um contato, ou tem um parente, ou tem qualquer conhecido que é fujão, que é cagão? Pois é, eu acho que todo mundo tem uma pessoa assim, que gosta de fugir da luta. Só que a Bíblia, ela tem um personagem muito interessante que ele fala sobre, né, essa questão do ser fujão. E esse personagem se chama Jonas, né? Jonas, ele foi chamado por Deus para ir numa cidade chamada Nínive, que ele estava fazendo coisas estrambólicas lá de pecado. Só que Jonas disse: rapaz, se eu for, eu vou morrer. E aí ele decide fugir da vontade de Deus, que é a pior coisa que você faz. A pior coisa que você faz é você escutar, é você saber quem está falando com você, é você ver a verdade, é você servir, e do nada, quando ele te... E essa pessoa que é o nosso Deus te dá tudo que você pede, e quando ele te pede, você não dá. E a conta vem muito alta. A conta vem alta demais. Às vezes Deus usa pessoas para falar com você, que é o covarde da história, para que você mude a sua história. Mas sabe o que você faz? Prefere voltar e ficar escondido nas trevas. E aí a culpa não foi daquele que lhe alertou, não. A culpa é de você sozinho, ou você sozinha. E o que acontece? A chibata vem. Então Jonas, fugindo de Deus, entrou no barco e quase ele mata todo mundo que estava no barco junto com ele. Ele foi inconsequente. Em vez de ele lutar, fazer a vontade de Deus, ele quis fugir e quase matou pessoas inocentes. De alguma forma, Deus fez com que fizesse a sorte, tirasse a sorte, e caiu justamente em cima dele, né? E perguntaram para ele: o que foi que tu fez para que a natureza, para que a situação se voltasse contra você? Ele falou assim: estou fugindo de Deus, pode me jogar no mar, que isso logo vai cessar. E jogaram ele no mar, e logo tudo se cessou. E aí o que Deus fez? Mesmo assim, ele fugindo de Deus, ele falou assim: meu cidadão, tu é meu, tu me escolheu, eu te escolhi, tu vai fazer a minha vontade. Colocou Jonas dentro da boca de um peixe, não é baleia, de um peixe que talvez surgiu, que foi feito só para aquela situação. Talvez foi um peixe espiritual, a gente não sabe, porque Deus ele faz maravilhas. E engoliu Jonas. Ele passou 3 dias dentro da barriga do peixe. E outra coisa, isso é tão assim absurdo, uma situação, um milagre tão grande, sabe por quê? Porque é impossível. Ele disse que foi, tá lá, você vai lá, lê lá pra você ver. Ele foi nas profundezas. Você sabe o que é um peixe andar na profundeza? A pressão que é. Não é porque a pessoa tá dentro de um peixe que isso vai proteger a pessoa de uma pressão. Já era pra Jonas ter morrido só nisso. Se passaram 3 dias, Jonas se voltando para Deus, se arrependendo do que ele fez, e ele é cuspido na praia. Ele prega para o povo de Nínive. O povo de Nínive recebe a instrução, e Jonas achou que porque ele pregou, que o povo se arrependeu. Olha só, que ele havia a destruição de camarote de Nínive. Olha só como Jonas estava torto. E ele foi e ficou debaixo de uma... Ele ficou esperando, na verdade, vendo uma colina. Deus fez criar uma árvorezinha lá para que desse vento para ele, sombra para ele, perdão. E o que aconteceu? Deus fez com que aquela árvorezinha que desse sombra fosse embora. E Jonas ficou super chateado. Ele ficou chateado por 2 vezes, 2 coisas. Primeiro, porque Deus não destruiu o povo do jeito que ele estava querendo. O povo se arrependeu. Deus quer arrependimento. E segundo,
Ele ficou com raiva porque Deus tirou a sombra dele. E Jonas quase morreu por causa disso, tal, papá. E o Senhor perguntou: se tu, Jonas, fica com tanta raiva dessa sombra, dessa pequena árvore, desse pequeno planta que eu dei para te dar sombra, você se queixou tanto por causa dessa vida, imagine da vida, porque eu não terei misericórdia da vida desses tantos aí de Nínive. Pois é, pesado, hein? Às vezes a gente se prende com uma cor tão pequena, desculpa, uma vida de um animalzinho, e às vezes a gente não tá nem aí para as loucuras que acontecem com seres humanos. Oriente Médio, esse tipo de coisa, guerra da Ucrânia, ou até mesmo na sua própria família, injustiça, você acusar um inocente de uma coisa que ele tá fazendo, que ele não fez. Deus não suporta a falsa acusação, hein? E Deus não suporta que você queira ver a destruição do outro, mesmo quando esse outro tem arrependimento. Deus não suporta isso também. E foi o que ele quis ensinar a Jonas. Então Jonas nos ensina vários tópicos. Primeiro, você não deve ser covarde perante Deus. Segundo, você não pode ser inconsequente a ponto de colocar a vida de outras pessoas em risco por causa das suas escolhas. Terceiro, você tem que procurar a misericórdia de Deus. Se Ele agiu de misericórdia com você, nós devemos esperar que Ele age de misericórdia com outras pessoas. 4. Não devemos esperar a destruição de outras pessoas. Deixa Deus agir de misericórdia. Você não manda em Deus. E 5. Você tem que dar valor às coisas certas. Se você valoriza o que é pequeno, você tem que valorizar o que é pequeno também para Deus. Se você valoriza o que é grande, você tem que valorizar também o que é grande para Deus. Então, gente, é isso. Todos os grandes heróis da Bíblia, eles nos levam a entender uma grande situação, uma grande história. E entender que a covardia é o princípio de todo mal é um deles. Porque ser covarde também é ser ingrato. A ingratidão é o pior de todos. Mas a covardia, ela é uma das ingratidões. Um dos tópicos da ingratidão. Se você é chamado por Deus para fazer uma coisa, faça. Mas é porque o meu pai, é porque não sei o que, faça. Você tem que, o primeiro pai que você tem não é o seu pai da terra, ou sua mãe da terra, é Deus. Então é isso, gente. Espero que nesse breve vídeo vocês possam entender que a vida, ela é bem mais do que aquilo que a gente pensa. Os grandes heróis da Bíblia, eles nos ensinam a vencer, a passar barreiras, a estar sempre procurando Deus em tudo quanto é lugar, procurar o sentido nas pequenas coisas de Deus. E às vezes Deus faz coisas pequenas se transformar em grandes e grandes se transformar em pequenas, porque a matemática de Deus, ela é diferente. Ela não é igual a nossa. E por não ser igual a nossa, é que ela é fantástica. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.